capítulo 10, parte 1. O amor extraordinário de Maria. Então Maria ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. João, capítulo 12, versículo 3. Ele parecia cansado. O rosto amado por ela está enrugado e cansado no momento em que o recebe à porta. Sua testa está franzida, mas ao vê-la, os olhos do mestre se acalmam. Entra, passa pelo átrio abarrotado e pega as mãos dela. Maria, estou feliz porque tu estás aqui, Senhor, diz ela. Faz muito tempo. Suas viagens o afastaram de Jerusalém nos últimos tempos. Esteve distante dos pátios do templo, distante dos rumores sobre o preço de sua cabeça. Eu me preocupo com o Senhor, Maria sussurra. Jesus sorri e suavemente balança a cabeça. Não esteja ansiosa por nada, Maria. Minha vida está nas mãos do Pai. Suas palavras são ternas, porém profundas, como se contivessem um segredo. Está claro que essa visita não será como aquela alguns meses antes. E até agora, de alguma forma, Maria percebe alguma coisa que vai contra a lógica. Ela consegue ver a exaustão do mestre. Os homens estavam visivelmente preocupados e confusos. E Maria sentiu um tremor dentro de si, como um único dedilhado na corda de um instrumento. Era esperança ou era alegria? Não há barulho algum, apenas expectativa. Era como se o céu estivesse ansioso para ouvir a canção. Era como se toda a eternidade estivesse concentrando forças para essa semana, para essa jornada, para esse homem. Uma pequena visão panorâmica. Ninguém sabe o que passou pelo coração de Maria quando ela encontrou Jesus naquele dia. No entanto, a doce melancolia e a sensação do que estava para acontecer, presentes nessa viagem para Jerusalém, pareciam evidentes. Sabemos que Jesus estava angustiado com relação à Cidade Santa, em relação à prisão determinada e à morte certa. De todas as pessoas que o rodeavam, apenas Maria parecia compreender, pois somente ela tomou a atitude apropriada para a situação. A história encontrada em João capítulo 12, versículos de 1 a 8, é a última vez em que a Bíblia menciona Maria, Marta e Lázaro. A mesma história é contada em Mateus e Lucas, embora essa família não seja mencionada pelo nome. Mas as similares da narrativa parecem indicar que esses escritores se referiam ao mesmo incidente. Embora a tradição religiosa diga que os três estiveram diante da cruz, a Escritura não declara especificamente. Está claro, contudo, que essa família amava a Jesus profundamente e era amada por ele. Esse trio de Betânia havia proporcionado algo de que Jesus precisava após ter saído de Nazaré, 3 anos e meio antes. Eles deram a Jesus um lar, uma família, um local para repousar a cabeça. Além disso, essas duas irmãs e seu irmão, os quais amavam Jesus de verdade, deviam estar confusos naquela última viagem para Jerusalém. De acordo com Mateus capítulo 26, versículo 2, Jesus contou aos discípulos o que lhe estava reservado. O Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ele não tinha segredos, entretanto, os discípulos ainda pareciam não compreender plenamente o que estava acontecendo. Sabiam, é claro, que Jesus era um homem procurado. O fato havia sido bem divulgado. Depois da ressurreição de Lázaro, Jesus subiu à primeira posição na lista dos religiosos. Não era de se admirar. Parece que muitos da comunidade judaica haviam experimentado uma mudança verdadeira em seus corações. João, capítulo 11, versículo 45. Depois de terem visto Jesus trazer da morte o amigo Lázaro, convenceram-se de que ele era realmente uma pessoa especial, talvez um Messias. Se Jesus pôde fazer aquilo por um homem morto,
Pense no que poderia fazer por alguém vivo. A frequência no templo diminuiu depois que as multidões passaram a se ajuntar para ouvir o homem da Galileia. Os peritos em crescimento de sinagogas estavam profundamente interessados. Talvez precisassem ser mais sensíveis às pessoas. Talvez precisassem se concentrar em um programa de alimentação. O nazareno era bem-sucedido nesse assunto. Estava claro que era necessário fazer alguma coisa e rápido. Tudo estava em risco, especialmente para a elite religiosa. Se o deixamos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Capítulo 11, versículo 48. Era o que argumentavam os principais dos sacerdotes e alguns fariseus diante da autoridade administrativa judaica, o Sinédrio. Perda da posição, perda do poder, perda da influência. Naquele momento, esse era o risco para o qual os líderes judeus não estavam preparados, especialmente após terem trabalhado duro para adquirir tais privilégios. Nos últimos tempos, o Sinédrio havia dado uma trégua para o procurador romano Pilatos. Depois de um começo difícil, tudo finalmente estava bem. Quando o recém-nomeado Pilatos exibiu em Jerusalém pela primeira vez as bandeiras romanas que ostentavam a imagem do imperador, o povo se levantou furioso contra a idolatria. Diante de tal oposição, Pilatos rapidamente recuou com um "não me incomodem, e eu não os incomodarei", referindo-se ao templo e a seus oficiais. Finalmente, o Sinédrio havia colocado o procurador no lugar onde queria. Isso é, até o aparecimento de Jesus. "Vós nada sabeis", bradou Caifás, o sumo sacerdote, durante a reunião. Assim como a maioria dos saduceus, ele não tinha diplomacia nem gentilezas. A seu ver, estava pensando estrategicamente, esperando levar a situação a uma conclusão lógica. "Nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação?" Capítulo 11, versículos 49 e 50. Mas era Caifás quem não sabia de nada. Mesmo sem perceber, ele profetizou que Jesus deveria morrer pela nação, escreve João nos versículos 51 e 52. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Dessa forma, enquanto a instituição religiosa tramava a destruição de Jesus, o plano de Deus de trazer a humanidade de volta amadurecia com rapidez. Os portões do céu começaram a se abrir, prontos para receber todos os que entrariam por eles através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A canção da eternidade começou a tocar. O Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, Apocalipse capítulo 13, versículo 8, estava prestes a morrer para que eu e você pudéssemos conhecer a Deus. Apenas Maria parecia ouvir os ecos daquela música. Somente ela parecia pronta para corresponder ao amor extraordinário de Jesus. O amor extraordinário. É sempre um prazer especial colocar minha filha Jéssica na cama à noite. Mas, de todas as nossas vagas lembranças, talvez nenhuma seja tão doce quanto os momentos antes de dormir, quando ela era pequena. "Amo você, Jéssica", eu dizia enquanto puxava a manta até o queixo dela e alisava seu cabelo loiro e brilhante sobre o travesseiro. "Eu te amo mais", ela dizia em um piscar de olhos, e assim começava nosso jogo preferido. "Bem, eu te amo muito mais", eu falava, depois a beijava no rosto e fazia cócegas em sua barriguinha coberta pelo pijama cor-de-rosa. "Bem, mas eu te amo mais e um montão", ela declarava quando terminava suas risadinhas. Então, abria bem os braços e acrescentava as últimas palavras. "Eu te amo do tamanho do mundo." Ufa! Fim do jogo. Do tamanho do mundo? Bem, isso é que é amor.
especialmente para uma criança de 3 anos de idade, especialmente quando você considera o quanto isso é de amor. Amar a mamãe do tamanho do mundo significava que ela amava mais a mim do que ao sorvete, mais do que a sua boneca preferida, mais do que um passeio no parque, mais do que os presentes de aniversário e seu novo triciclo, mais do que chiclete e um passeio no pônei de manchas marrons feito de fibra de vidro. Ela me amava, a mim, mais do que qualquer outra coisa. Esse é o amor extraordinário, o tipo de amor que desconsidera todas as outras coisas para se concentrar apenas em uma, o objeto desse amor. O tipo de amor que renuncia a tudo, desejando apenas ter mais para oferecer. Nada é tão precioso, nada é tão extraordinário. O coração exige que nós o demonstremos e o demonstremos em sua plenitude. Quando ungiu Jesus no banquete em sua homenagem, Maria deu o melhor ao Senhor. De fato, ela provavelmente sacrificou sua real esperança quando deitou o perfume nos pés do Mestre. Porque aquele vaso de perfume, descrito por Mateus e Marcos como um vaso de alabastro e que foi quebrado para ser aberto, continha todas as esperanças e sonhos de Maria. Estar casada figurava em primeiro lugar na lista de desejos de toda donzela judia. Sua cultura e até mesmo sua religião fizeram do casamento e especialmente do parto a mais alta expressão de honra. Ser estéril era uma desgraça, mas não ser casada, bem, isso era verdadeiramente uma vergonha. Aos 12 anos de idade, a maior parte das mulheres judias era prometida em casamento, caso ainda não fossem casadas. Os pais geralmente arranjavam as uniões, embora as garotas tivessem a oportunidade de se pronunciar sobre a questão. Vários fatores estavam envolvidos. Um era o preço da noiva, a retribuição paga ao pai da noiva pelo noivo. Mas também se esperava que a noiva trouxesse algo de valor para a união. Quando os dois lados chegavam ao acordo, o noivado, o compromisso da solenidade estava concretizado. Um documento adornado, chamado ketubá, era assinado pela futura noiva e seu noivo, e a cerimônia era selada por um beijo. A partir daquele momento, o casal estava legalmente obrigado a casar. Embora a verdadeira cerimônia de casamento ainda fosse demorar vários anos para acontecer, o acordo poderia ser rompido apenas pela morte ou pelo divórcio, opção considerada por José antes de ser tranquilizado por um anjo. Mas o que Maria possuía? Sem um pai que lhe arranjasse um casamento, o tempo corria contra ela. O vaso de alabastro com o perfume devia ser parte, se não o total, do dote de Maria. Valia mais do que 300 dinheiros, aproximadamente 1 ano de salário. Não era um perfume qualquer. Embora o nome não seja romântico, o nardo era raro, feito do óleo aromático extraído da raiz de uma planta que cresce principalmente na Índia. Tinha que ser importado. Maria não conseguiria comprar o perfume nas prateleiras de um hipermercado. Não tenho certeza se ela o acharia na loja Saks na Quinta Avenida. Na verdade, não há um perfume que eu conheça cujo valor seja comparável àquele, aproximadamente $30.000 o vidro. Por outro lado, o alabastro era um recipiente comum no Oriente Próximo. O gesso branco como a neve fica lustroso e translúcido quando polido. Fácil de ser esculpido, convertia-se em cântaros ornados, caixas, vasos e frascos. Às vezes, recipientes de mármore também eram chamados de alabastro. Mas a origem e o tipo de recipiente não era realmente importante, e ainda não o é. O que importava, e o que ainda importa hoje, é o tesouro guardado dentro do recipiente. E o tesouro que Maria derramou naquele dia era mais do que um perfume caro.
Ela estava derramando a sua vida toda em um serviço sacrificial e de amor. Infelizmente, nem todas as pessoas naquele banquete tinham o mesmo coração de Maria.